Bom, essa é a última parte da apresentação, então é a parte prática. Nessa parte a gente vai explorar uma máquina que possui um sistema inseguro, que tem a falha de buffer overflow. Então a máquina é a BrainPen, como eu já havia dito. Então eu baixei ela do site VanHub, que existem várias outras máquinas para você explorar, atacar. E aqui, nesses slides, eu coloquei os comandos que eu utilizei. Então já ataquei a máquina, e listei os comandos que eu utilizei para fazer esse ataque, essa exploração. E em cada um dos comandos eu expliquei o que cada um dos comandos desse faz. E no vídeo eu vou mostrar a ideia de utilizar esses comandos, então, em passo a passo da exploração da máquina em si. Então aqui tem todos os comandos que foram utilizados e a explicação deles. Então vamos lá começar a explorar essa máquina. Aqui no caso é o site do VanHub, então aqui é o link da BrainPen, então aqui você pode baixar ela, então você pode baixar como OVA e importar para o seu VMware, VirtualBox e explorar ela. Então aqui eu tenho duas instâncias, uma com o meu Kali Linux, está com o terminal aqui aberto, um com o Kali Linux, e a outra aqui é a máquina do BrainPen, então aqui é essa máquina que possui o sistema vulnerável que a gente vai explorar. Então, para começar aqui, eu vou fazer um scan para saber o IP dessa máquina aí. Então, eu vou usar a opção SP para ele fazer um ping scan de todos os dispositivos que estão na minha rede, para eu saber o IP dessa máquina. Pronto, ele já terminou aqui o scan, então posso ver aqui que o IP dela é esse 15.9, ele é VMware, e esse 15.7 é o meu. Deixa eu ver aqui. 92.168.15.7 é o meu IP, então o 15.9 é o IP da máquina. Então agora que a gente já sabe o IP, a gente pode começar a fase de enumeração, a gente vai enumerar as portas e serviços que estão abertos. Então eu vou utilizar o Nmap para isso, vou utilizar a opção "-sv" para tentar descobrir os serviços que estão rodando nas portas, "-pn" para ele não fazer o ping scan para saber se a máquina está ligada, porque eu já sei que ela está ligada, "-p" para determinar as portas que eu quero escanear. Aqui eu vou colocar um traço para definir que são todas as portas que eu quero escanear, e aqui o IP da máquina que eu quero fazer esse scan. Então aqui vamos esperar um pouquinho, vai demorar um pouquinho para ele fazer scan de todas as portas. Normalmente os scans de todas as portas são feitas porque alguns serviços podem estar rodando em portas altas. Caso você não defina as portas ou todas as portas que você quer escanear de uma máquina, ele vai testar as mais comuns, então, sei lá, 1.000, 2.000 mais comuns portas, e assim você pode não verificar alguns serviços em porta altas que estão rodando na máquina. Então aqui já terminou o scan, a gente pode ver que a máquina tem duas portas abertas, duas portas TCP abertas, a 9.999 e a 10.000. Então, 9.999 está rodando algum serviço, a gente não conseguiu, o Nmap não conseguiu detectar, e o 10.000 que está rodando um servidor web, usando essa biblioteca do Python. Então, a gente vai começar, então, analisando essa página web. Então, vou colocar aqui no Chrome, ou no Mozilla, o IP da minha porta, o IP da máquina e a porta do serviço web. E aqui ele retornou uma páginazinha que, sim, se você for analisar, ela não vai possuir, até onde eu vi, não vai possuir nenhuma dica ou algo do tipo. Então, normalmente a gente acessa essas páginas web, normalmente nessas máquinas, essas páginas web vêm para dar dica de como prosseguir com a máquina, mas aqui
não encontrei nenhuma dica. Então, vamos começar explorando então esse servidor web utilizando uma ferramenta chamada Nikto, ou Nikto, que ela analisa páginas web. Então, vou colocar aqui que o meu host é o IP da máquina e a porta, que está o servidor web, é a 10.000. Então, aqui ele vai analisar algumas vulnerabilidades em sites web. Então, aqui você já pode perceber que ele fala que o Python está sendo utilizado, está fora já está desatualizado, e o módulo também que ele utiliza também parece que está desatualizado. E aqui ele encontrou um diretório chamado /bin, e ele disse que pode ser interessante. Então vamos ver esse diretório /bin aqui nessa página web. E aqui a gente pode ver que tem um executável, provavelmente do sistema. Então a gente vai ser muito melhor para a gente debugar esse sistema e ver como é que funciona ele em si. Então vou baixar ele aqui para a gente analisar ele depois. Antes de analisar ele, eu vou, no caso, outra ferramenta que você pode utilizar é o Dirb, que ele analisa diretórios em páginas utilizando o word list. Então, você pode utilizar ele aqui também para analisar essa página web. Então, se você utilizar esse Dirb, ele vai rodar um word list com palavras comuns e vai sair testando a página web para ver se ele possui algum desses arquivos ou diretórios. Então aqui ele encontrou também o /bin e o index.html. Então, se você utilizasse o Dirb, você também encontraria esse diretório. Então agora aqui, antes de passar para a análise do executável, eu vou ver que serviço está rodando naquela porta. Então eu vou utilizar o netcat e vou apontar ele para aquela porta, que é a 9.999, no qual o serviço está rodando. Então aqui ele se conectou naquela máquina, nessa porta, e retornou esse sistema aqui. Então, bem-vindo a BrainPen, entre com a senha, né? Então eu digitei aqui ele já deu esse acesso negado. Então se eu continuar aqui digitando outra coisa, acesso negado, então ele só é uma letra, ele não deixa eu digitar mais. Pronto. Então esse é o sistema que que está vulnerável a Buffer Overflow. Então eu baixei ele aqui, deixa eu entrar aqui na minha pasta, tá aqui ele. Vou mover ele aqui para dentro da pasta BrainPen que eu já tinha criado, entrar aqui dentro. Pronto. Então a gente vai executar esse executável para a gente saber como é que ele funciona. Então provavelmente ele é o sistema que está sendo executado lá naquela porta. Então eu vou executar ele aqui. Pronto. Ele iniciou um socket, então ele abriu uma porta na minha máquina, então ele está escutando nessa porta 9.999 e esperando por conexões. Então eu vou me conectar nessa porta para ver o sistema. Então eu vou botar localhost, porque ele está rodando na minha máquina, na porta 9.999. Então aqui ele já traz esse sistema para mim. Então a gente vai fazer a entrada aqui de dados e ver como é que ele se comporta. Então eu digitei aqui alguns As, e aqui por debaixo dos panos ele está copiando 7 bytes, no caso os bytes que eu escrevi, para um buffer. Então a gente vai ver como é que ele se comporta quando a gente passa uma grande quantidade de dados para ele. Então deixa eu copiar aqui. Deixa eu
Pronto. Copiei aqui uma grande quantidade de dados. Pronto, aqui o programa deu erro. Então deixa eu fechar aqui, voltar aqui para cá, como foi que ele se comportou. Então pronto, quando eu tentei passar uma grande quantidade de bytes para ele não se comportou da maneira que ele era para funcionar, né? Então aqui ele tem ainda que tem umas coisas que podem ser interessantes para a gente. No caso, o problema que deu foi porque ele tentou acessar o endereço que não é válido na memória, então é 41, 41, 41, que no caso são 4 As, porque o hexadecimal do A é 41, então ele tentou acessar 4 As na memória, no caso esse endereço de memória, e não conseguiu. Então aqui tem até a pilha de execução no momento que deu o problema, então está dizendo que o código não é acessível. Então aqui a gente já pode perceber que tem uma falha de buffer overflow. Eu estou escrevendo para um buffer e eu ultrapasso o limite dele acessando outras posições de memória. Então aqui o que a gente vai fazer agora? A gente eu vou entrar no debugger para ver de maneira mais fácil, então de maneira gráfica, como é que está funcionando a execução desse programa. Como é que tá a pilha, como é que tá os registradores dele durante a execução desse programa. Então aqui no caso desse lado são os registradores, aqui é o código em si assembly, é um xdump aqui do programa, e aqui são os bytes da memória. Então eu vou rodar ele aqui, então deixa eu ver aqui, pronto, tá para cá, pronto. Aqui ele está rodando já, então eu vou fazer aquele mesmo esquema de me conectar ao meu sistema e ver agora como é que ele está funcionando quando eu passo uma grande quantidade de dados no debug. Então, deixa eu passar aqui, pronto. Então ele copiou 1003 bytes pro buffer e deu um erro. Então aqui a gente já pode perceber os registradores e a memória que foi sobrescrita aqui embaixo quando a gente passou esses bytes pro buffer. Então o mais importante aqui que é possível perceber é que a gente conseguiu sobrescrever os bytes do registrador IP. E como eu já disse, ele é o registrador que define o ponteiro para a próxima instrução. Então, a gente conseguiu acessar um registrador muito importante e a gente pode definir, então, como foi falado lá no primeiros slides, que eu posso injetar um código, então, nessas posições de memória em que eu conseguir colocar as, eu vou conseguir injetar um código, injetar um código e através desse IP eu consigo executar esse programa setando a posição de memória dele aqui nesse IP, utilizando essa cópia de dados para o buffer. Então a gente vai começar aqui utilizando uma ferramenta muito interessante, porque primeiro a gente não sabe quais são os ASCII que estão aqui. Então a gente não sabe qual é o byte, quantos bytes a gente tem que escrever até sobrescrever esse IP, já que outras posições de memória estão sendo sobrescritas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar umas ferramentas para descobrir quantos bytes a gente tem que escrever antes de acessar o IP. Para isso, então, eu vou dar um locate aqui no Metasploit, em que caminho ele está. Deixa eu ver aqui, Metasploit, framework. Pronto, ele está no user shared. Vou dar um sudo Metasploit tools exploit. E aqui eu vou utilizar o pattern create, que ele vai criar um padrão, ele vai criar uma quantidade de bytes que eu defini. Então a gente conseguiu fazer a aplicação parar com 1000 bytes, então eu vou criar um padrão de 1000 bytes aqui. Então ele vai, caso aqui é menos x, deixa eu ver aqui qual é a opção, menos help, menos L, que é o tamanho, quantidade de bytes que ele vai criar esse padrão.
Daí aqui vai ser possível saber qual parte do padrão, quais são os 4 bytes desse padrão que está sobrescrevendo o registrador IP. Então a gente vai saber bem direitinho para a gente conseguir fazer o nosso exploit. Então aqui também eu consegui, deixa eu ver, deixa eu entrar aqui. Eu fiz também aqui uma base de um código em Python. Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui eu vou escrever um código simples em Python para enviar esses dados para a gente não precisar ficar, como a gente vai fazer algo um pouco mais complexo depois, a gente enviar os dados aqui via socket ao invés de usar pelo netcat lá, né, em si. Então aqui eu vou criar um socket, então, deixa eu ver aqui, brainpan socket, para fazer essa conexão. Então socket.socket, então vou dar um socket.afnet para definir que ele é o IPv4, socket.sockstring para definir que ele é TCP. Vou dizer que o host que eu quero acessar é a máquina 1.15.9. A porta que a gente vai acessar é no caso aqui, como eu vou testar primeiro no localhost, deixa eu setar o meu IP aqui, de localhost. A porta 9999, que é a que está rodando, fazer esses sockets conectar, connect, nesse host e nessa porta, criar os dados que eu quero enviar. Aqui, como a gente já tem o padrão, deixa eu colocar, então pronto, aqui já copiei e colei o padrão que a gente vai enviar para ele, então aqui em bytes, e vamos enviar para ele, para o socket, esses dados. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então pronto, aqui ele está o host, minha porta, vai conectar no host, nessa porta e enviar esses dados para a gente. Então eu vou rodar aqui de novo o programa. Deixa eu dar um restart nele aqui. Dar um run. Pronto, ele já está rodando e vamos testar ver se nosso scriptzinho está funcionando para enviar esses dados para a gente. Opa. Certo. Que é porque não está em string, só a porta é inteira. Brain socket. Brainpan. Deixa assim. Pronto, aqui já consegui enviar então os dados. Vamos ver lá no debugger então como é que ele funcionou. Então ele enviou o padrão para a gente lá e os bytes que sobrescreveram o IP são esses. Então aqui já é um único, então como o programa lá, o pattern create, criou um padrão único, a gente sabe exatamente quais são esses 4 bytes aqui nesse padrão para a gente então conseguir explorar essa falha. Então eu vou usar aqui outra ferramenta, que no caso é o pattern offset, metasploit, que aqui eu vou dizer quais os 4 bytes que a gente encontrou. Aqui pattern offset, deixa eu ver o help dele aqui. Pronto. Ele dá a carry para você localizar. Então, dado aquele padrão que a gente fez, a gente tem esses 4 bytes aqui, e ele vai encontrar quantos bytes eu tenho do começo do meu padrão até esses 4 bytes aqui. Então, ele vai me dizer quantos bytes eu tenho antes para a gente poder, assim, explorar melhor essa vulnerabilidade utilizando o IP. Então, aqui ele diz que tem 524 bytes. Então, para a gente testar, deixa eu modificar o nosso script aqui. Então, vou apagar esse padrão aqui. Brain, dado que eu vou enviar, vão ser 524 As. Vou escrever também 4 Bs.
e vou escrever também o resto de Cs. Então, vou escrever uns 100 Cs aqui. Uns 100 Cs, pronto. Então, aqui, o que vai acontecer? A gente vai sobrescrever as posições de memória, após o buffer, a gente vai sobrescrever o buffer com 524 bytes, e após isso a gente vai escrever, no caso a gente vai acessar as posições de memória e fazer com que esses 4Bs fiquem no IP. Então, a gente vai ver se isso funciona. Se isso funcionar, a gente vai conseguir inserir na memória um código, e através desses 4Bs a gente vai mudar para ser a posição de memória do nosso código que a gente colocou lá. Então, eu vou restartar aqui. Dar um restart. Pronto, está rodando. Vou executar o script de novo. Clear aqui. Dados definido. Dados. Pronto, ele enviou o código. Então, a gente pode ver aqui, então, que eu sobrescrevi o IP com aqueles 4Bs. 42 é o valor em hexadecimal para o B. E na memória aqui tem os As que a gente escreveu, tem os 4Bs e tem os Cs aqui que a gente escreveu. Então, a gente pode perceber que a gente pode acessar, inserir dados onde está esses Cs e também utilizar o B para acessar esses Cs. O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai criar um script, criar uma shell reversa para inserir aqui nesse código. Então, eu vou utilizar outra ferramenta do MS Venom para criar. Deixa eu até. Esqueci o código aqui, vou pegar aqui a colinha. Pronto. Sudo MS Venom. Pronto. Aqui ele vai criar um código de uma shell reversa TCP, não utilizando os bytes 00. Por que não utilizar os bytes 00? Porque normalmente esses programas, eles têm alguns bytes que eles não aceitam. Então, esse byte 00, ele provavelmente não aceita. Tem alguns bytes mais comuns, mas como eu já fiz antes, o byte 00 ele não aceita. Então, se eu fosse fazer a shell utilizando o byte 00, provavelmente o programa não leria e causaria erro. Então, aqui é os bytes que eu quero retirar, o host, o lhost, que eu quero acessar. No caso, como é uma shell reversa, é a máquina atacante que vai conectar, ou a máquina alvo que vai atacar na máquina atacante. Então, eu tenho que colocar aqui o IP 92.168.15.7, que é o IP da minha máquina, que eu quero que a máquina atacante acesse, e a porta que eu quero que ela acesse. Eu vou citar aqui a 4444, e aqui esse código vai me gerar o código de uma shell reversa em Python com essas configurações, retirando esses bytes e fazendo com que o IP-alvo se conecte nesse IP aqui. Deixa eu ver aqui. Certo, que é por causa dessas aspas aqui que eu tirei do slide. Pronto, então aqui ele já criou esse payload aqui para mim. Então a gente vai colocar lá no nosso script. Vai. Então pronto, a gente sobrescreve os 524 primeiros As, acesso B, e aqui no lugar do C eu vou colocar essa shell. Só tá aqui, senão o Python vai dar problema. Aí, e agora a gente tem que fazer outra coisa, que é saber qual é a primeira posição desse nosso programa, para a gente substituir no B. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Para a gente substituir no B e ele acessar esse nosso C. Então, vou colocar aqui, ao invés de ser esse C, eu vou colocar o buffer. Então, agora a gente tem que fazer, como eu disse,
descobrir qual é a primeira posição do nosso programa. Uma coisa importante, que no caso tem no slide que eu falei, pronto, aqui. O SP, ele é um registrador que aponta para o topo da pilha. Então, quando a gente está, quando as funções do nosso programa estão executando em assembly, o último passo da função, quando ela termina, ela dá um jump SP, que no caso ela vai pegar a próxima posição de memória do próximo passo que ela precisa executar. Então, ela vai fazer um jump para essa posição de memória para continuar a execução do programa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou dar um restart aqui só para a gente ver o nosso código. Pronto. Nesse código aqui, eu vou pesquisar o jump SP que tem aqui para a continuação do código. Então, isso é um search for command. Então, aqui já está aqui, que eu já tinha pesquisado. E pronto. Aqui, pronto. Essa é a posição de memória do nosso jump SP. Então, eu vou copiar aqui. Então, esse 31, 17, 12, F3 é a posição de memória do nosso jump SP. É o endereço que a gente vai colocar no nosso EIP para ele continuar o programa executando, terminando a operação dele e terminando essa função, essa primeira função dele e acessando a primeira posição de memória do nosso código. Então, eu vou colocar no nosso código aqui esses 4 Bs sendo a posição de memória do jump SP. Então, no caso, eu vou botar de forma aqui, vai vir coisado. Deixa eu coisar aqui. Ele é um F3 12, 17, 31. De maneira contrária, né? Então, vou deixar aqui F3 12, 17, 31. Como ele é por causa do engine, né? Eu vou colocar os bytes de maneira contrária. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai escrever os primeiros bytes, colocar esses bytes aqui do jump SP no EIP, vai ser a próxima instrução a ser executada, e a primeira instrução que vai ser executada, a próxima, vai ser a do nosso payload. Então, vou rodar aqui a aplicação. Na verdade, antes, como ele já vai tentar conectar, então eu vou abrir aqui outro terminal para quando ele tentar se conectar, eu já esteja esperando a conexão. Então, eu vou digitar aqui a porta. Pronto, então minha máquina já está escutando aqui nessa porta, 4444. Então, vamos executar aqui o código para o programa que está com o código injetado acessar a máquina, no caso a máquina alvo, acessar a máquina atacante, que é a mesma, no caso, que é a minha máquina que estou rodando. Eu rodei aqui o código. Então pronto, eu consegui uma conexão da minha máquina nela mesma, então pelo programa. Então o programa executou a nossa shell, que está lá dentro do buffer dele. E a gente consegue, então, executar, deixa eu ver aqui. Não consegue executar comandos, porque o Netcat não tem uma shell muito boa. Então, eu vou precisar utilizar o multi-handler pode ser do Metasploit Framework, para a gente conseguir executar comandos. Então, como a gente já consegue, deixa eu aqui usar use multi. Pronto. Você tá o payload, o mesmo payload Linux x86, shell, reverse TCP. Então, o mesmo payload que a gente usou para inserir a shell lá dentro. Aqui o options. Não, peraí. Shell barra reverse TCP. Esse foi payload errado. Esse payload Linux x86 shell reverse TCP. Pronto. Deixa eu dar um options.
Pronto. Set lhost, você tá o IP da minha máquina. A porta já está setada. Então agora eu vou, no caso, como a gente já consegue acesso, a gente testou pelo Netcat, então vou fechar aqui e vou mudar o script para ele acessar a máquina alvo que a gente quer. Então o host aqui, ao invés de ser a minha própria máquina, eu vou setar para ser a máquina alvo. Então aqui é 15.9. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que utilizando esse handler, esse payload aqui para a gente criar a nossa shell. E vai ser na máquina agora alvo. Então executei aqui. Opa, esqueci de dar exploit. Pronto. Então ele executou o programa lá e criou uma shell da máquina 15.9 na nossa máquina 15.7. Então aqui a gente já pode executar comandos e ver os arquivos que estão lá dentro. Então eu vou executar aqui um Python só para me dar uma shell melhor. Então eu vou importar o pty, módulo para a gente dar um spawn numa shell melhor, /bin/bash. Opa. Beleza. Deu então aspas a mais. Import pty.spawn /bin/bash. Pronto, aqui então aqui a gente já tem acesso à máquina utilizando a falha de buffer overflow da aplicação BrainPen. A gente injetou um código de shell dentro do buffer, utilizando esse extravasamento de buffer, e conseguimos, através do registrador IP, acessar a primeira posição de memória que dá acesso ao nosso código e fazer com que a aplicação execute aquele código. No caso, era a shell reversa para a máquina-alvo conectar na nossa máquina, que é a máquina atacante. Então, aqui a gente já tem acesso a essa máquina. Então, no caso, ramar o puck, vai de, beleza? Para a apresentação, o suficiente para mostrar a falha de buffer overflow era essa, mas a gente ainda pode também conseguir, porque esse usuário aqui, ele não é um usuário root, então a gente pode explorar ela para conseguir o usuário root dela e conseguir acesso total à máquina. Então a gente vai utilizar agora escalação de privilégios para conseguir o usuário root dessa máquina. Então a primeira coisa que a gente pode dar, que é um negócio que o pessoal faz muito quando consegue um usuário em uma máquina, é utilizar um sudo "-l" para saber que comandos você pode utilizar naquela máquina. Então, algumas máquinas você pode executar comandos que não deveria. Então, isso é outra falha. Então, a gente pode ver aqui que o usuário puck, ele tem um comando que ele pode utilizar como root. Então, ele pode executar um comando como root e não sem precisar passar a senha. Eu não sei a senha. Então, eu vou verificar o que esse comando faz. Então, eu vou utilizar um sudo para executar como root e vou executar esse anúncio útil. Então, é um programa que eu posso utilizar para executar esse comando network, proclist e manual. Então, eu vou executar esse network aqui para ver o que ele faz. Então, ele me dá as conexões de rede, então ele provavelmente faz um if config, me retorna. Deixa eu ver o proclist, a lista de processos. Não consigo receber esse dado porque eu não estou com o terminal, da shell reversa, né, e não da própria máquina. E por último, o manual, que provavelmente ele executa um comando. Então, ele executa um comando para a gente. Então, deixa eu ver um comando que posso executar ls. Beleza. Ah, não, justo. Então, o manual, ele executa o manual ele chama um main, no caso um main, de um arquivo. Então, como a gente consegue utilizar dessa ferramenta para escalar privilégio? Como a gente tem acesso a executar um main abrir um manual de uma ferramenta como modo root, eu vou mostrar um site aqui que ele é bem interessante, que é o GTF Codes,
que no caso ele dá uma lista de binários do Linux que você pode escalar privilégio utilizando ele. Então, você pode bypassar a segurança de uma máquina utilizando eles. Então, qual é o binário que a gente tem acesso como root que a gente pode utilizar para escalar privilégio? Então, é o manual. Então, eu vou pesquisar aqui o main e ver quais são as formas de escalar privilégio que ele tem. Então, aqui eu consigo executar como sudo. Então, eu vou ver aqui a forma de escalar utilizando ele. Então, que se você rodar ele num contexto privilegiado, né? Então, você pode acessar o sistema de arquivos, escalar e manter acesso com elevados privilégios se você estiver habilitado como sudo. Então, a gente é habilitado sim como sudo. Então, basicamente, o que você tem que dar? Dá um sudo main, então você dá um manual do próprio manual e executa e digita esse para spawnar uma shell. Então, como o manual ele te deixa executar comandos, vou mostrar aqui, ó. Se eu der um sudo main, então eu posso dar um main aqui, eu posso usar qualquer outro arquivo. Sei lá, se eu der o ls de novo, opa. Manual, beleza. Sudo manual ls, pronto. Aqui é o manual do ls e está aparecendo esse press H for help, ok, to kit, né? Então aqui eu posso digitar um comando que ele vai executar esse comando para mim. Então ele vai executar esse bin/sh e isso está sendo executado de modo root, porque tem lá dizendo, no caso nas configurações do RC, ele diz que eu posso executar esse comando, no caso esse enance bin enance util, como root sem senha. Então aqui eu posso spawnar essa shell utilizando essa falha nesse manual, no caso nesse enance util, que eu utilizo o manual. Então aqui eu consegui spawnar a shell utilizando ele, então passei o ID aqui, então eu sou o root da máquina. Então, através da falha de buffer overflow, eu consegui acesso ao usuário dessa máquina e através de uma falha de mal configuração que me deu permissão aquele arquivo que consegue executar um manual, um binário que eu posso utilizar para escalar privilégios sem senha, então posso utilizar comandos root sem senha. Então, dessa forma, eu consegui escalar privilégio e consegui o usuário root da máquina. Então, basicamente, essa foi a apresentação de Buffer Overflow com as coisas a mais. Eu botei, tá tudo nos slides e é isso.